Olá, todos me ouvem? Buenas tardes, Rodrigo, Caio. Creio que José está a migrar para este link. Bem, em primeiro lugar, eu peço muitas desculpas. Tivemos um problema de transmissão, estávamos no outro link. Penso que ficamos bastante prejudicados pelo tempo e dessa forma eu vou dar início rapidamente ao painel Governança para Geração de Valor Público. Já temos aqui o professor Caio Marini, que vai apresentar a experiência do Estado de Sergipe, um Estado brasileiro, um plano de desenvolvimento regional para a geração de valor público. Caio Marini, a palavra é sua. Eu estou aqui. Caio? Estou tentando fazer aqui lá, compartilhar minha tela, mas não consigo. Buenas tardes, Rodrigo, Caio. Creio que José está a migrar para esse link. Bem, em primeiro lugar, eu peço muitas desculpas. Tivemos um problema de transmissão, estávamos no outro link. Penso que ficamos bastante prejudicados pelo tempo e dessa forma eu vou dar início rapidamente ao painel Governança para a Geração de Valor Público. Já temos aqui o professor Caio Marini, que vai apresentar a experiência do Estado de Sergipe, um Estado brasileiro, um plano de desenvolvimento regional para a geração de valor público. Olá. Caio Marini, a palavra é sua. Alô, Renata, me ouve? Pois é, eu infelizmente eu não estou conseguindo compartilhar aqui a minha apresentação e infelizmente o meu tempo está prejudicado. Tivemos aí 45 minutos de atraso, era o que eu estimava aí de tempo para fazer a minha apresentação, que infelizmente não vai dar. Eu não estou conseguindo também compartilhar aqui a minha apresentação. Eu vou aqui no mais e não aparece aqui a alternativa de compartilhamento. Penso que ficamos bastante prejudicados pelo tempo e dessa forma eu vou dar início rapidamente ao painel Governança para a Geração de Valor Público. Já temos aqui o professor Caio Marini, que vai apresentar a experiência do Estado de Sergipe. Não sei se vocês estão ouvindo um vídeo repetindo a sua apresentação, Renata. Eu acho que estamos mais do que prejudicados. Verdade. Laura, tenho ativada na plataforma, e no segundo link que me han enviado, eu não consigo fazer lá, compartilhar meu arquivo, e oigo repetidamente o vídeo, o sonido inicial da fala da professora Renata. E eu, lastimosamente, tinha aí previsto fazer a apresentação, havia incluso arreglado com a coordenadora isto, pero tenho outro compromisso, eu lastimosamente não poderei fazer a minha apresentação. Antes de sair, saludo aí a meu amigo José Maria, e digo que lastimosamente não vou poder estar. Com este retraso, se complicou minha vida. Tenho um taller que está por começar e havia estimado fazer minha apresentação em los minutos que estavam previstos iniciales. É uma lástima, pero quizás en el intervalo aí del taller pueda outra vez entrar para oírlos um pouco, pero minha apresentação vai estar muito prejudicada. Peço desculpa aí a los companheiros, a Renata, a Rodrigo, a José Maria, e tenho que sair. No problema. Abraço, Caio, sem problema. Abraço, Rodrigo, Renata, desculpa, mas infelizmente não vai dar.
Renata, agora seria o José María. ¿Qué tal? Sí. Saludos, José. ¿Yo comenzaría? Sí, puede empezar. ¿Sí se puede compartir o no se puede compartir? Pessoal, estão pedindo para que a gente saia da plataforma e entre novamente. Estão vendo aqui no chat? Você vai estar muito prejudicada. Peço desculpa aí aos companheiros, a Renata, a Rodrigo, a José Maria. Não, Renata. Tenho que sair. No problema. Laura, Um abraço, Caio, sem problema. temos que sair e entrar novamente? Infelizmente, não vai dar. Não, ela respondeu aí, Renata, não precisa não. Agora é só o José Maria mesmo começar. Bom, então, vou passar a palavra para o José Maria Ramos. Renata, agora seria o José Maria. ¿Qué tal? Estão me ouvindo? Saludos, José. Sim, então vamos passar para o José Maria ¿Yo Ramos, comenzaría? que vai apresentar a conquista e desafios da gestão para resultados nos anos de 18 a 2021. Pessoal, estão pedindo para que a gente saia da plataforma. Não há conexão novamente. Estão vendo aqui no chat? Parece que hay problemas. Bueno, lo voy a hacer visual rápidamente, para evitar. Bien, la presentación que acordé con Cayo y que me parece importante para los fines de este seminario es tratar de ver cuáles son algunos de los puntos y retos de la gobernanza en México, pero especialmente para los gobiernos locales de la frontera norte de México. Básicamente lo que voy a analizar van a ser algunas propuestas de lo que ha sido la política de gobernanza para resultados que ha promovido el gobierno federal. Segundo, cuál es el papel de los gobiernos locales de la frontera norte de México para impulsar una agenda de ODS, Agenda 2030. Esos son los puntos centrales. El actual gobierno federal en México ha estado planteando una propuesta muy interesante en el sentido de, hay que mencionar que eso es un gobierno de alternancia democrática, de izquierda. Por primera vez en el país llega un gobierno de izquierda, y lo cual, bueno, pues aquí nos plantea una serie de temas importantes, sobre todo la siguiente cuestión. Si los gobiernos de alternancia democrática cambian sus modelos de gestión, de gobernanza y políticas para ser más eficaces y eficientes. Mi premisa es que no necesariamente, porque pueden estar factores o pueden estar elementos asociados con la cultura de gestión, a partir de la cual, si no cambia la cultura de gestión para ser más eficaces, eficientes y efectivos, se pueden dar una serie de problemas. Este es un tema central y este es un tema que hemos visto, por ejemplo, con las alternancias democráticas en México a nivel federal. Hemos tenido gobiernos de acción nacional, de centro derecha, no necesariamente cambian sus modelos de gestión. En segundo lugar, hemos tenido gobiernos de centro que igual no cambian necesariamente sus modelos de gestión, y ahora el desafío y reto es si este gobierno de alternancia democrática con una tendencia de izquierda puede generar mayores resultados. Y uno de los temas centrales que ha planteado esta administración es el tema de ética, fortalecer la ética pública y el buen gobierno a partir de fortalecer toda una política de control anticorrupción. A diferencia de lo que ustedes tienen en Brasil, México no tiene una Contraloría anticorrupción.
digamos, de manera independiente. Se está generando un sistema, pero ha sido muy interesante cómo el nuevo gobierno de alternancia democrática está teniendo una alta valorización política, no obstante algunas decisiones. Aquí, ¿cuál es el reto que quiero compartirles muy rápidamente? Cómo fortalecer los criterios de transparencia, rendición de cuentas y valor público, particularmente en este tipo de contextos. Los resultados que quiero compartirles con ustedes, que se aplican básicamente a los gobiernos locales de la frontera norte, que colindamos con Estados Unidos. Hay que recordar que tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, tenemos 6 estados. En esta frontera norte se estaría concentrando cerca del 20% de la población total de México. Se estaría concentrando cerca del aproximadamente casi el 25 o 30% del Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, es una zona muy, pero muy importante. ¿Cuál es el contexto que tenemos para avanzar en la Agenda 2030? A cerca de 9 años de avanzar. Tenemos una serie de restricciones financieras que se han agudizado por los efectos de la pandemia. Se han agudizado los temas de pobreza, desempleo y precarización laboral. ¿Cómo vamos a contrastar estos avances de la Agenda 2030? Los vamos a contrastar básicamente con los avances que se han tenido con respecto a las Agendas 21, sobre todo en los años 90, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Y paralelamente con una serie de programas de desarrollo que se han implementado con la frontera norte de México. A diferencia de lo que ustedes tienen en Brasil, en el caso de México, no existe una estructura institucional a partir de la cual se generan procesos de integración territorial para disminuir las desigualdades sociales entre el norte, vinculado con Estados Unidos de América, el centro y el sur, en donde estarían los mayores niveles de pobreza. En términos de gestión, uno de los aspectos que poco se ha trabajado en los estudios de frontera es cómo las buenas prácticas en materia de desarrollo local, en materia de cambio climático, en materia de agendas ambientales, en materias incluso de vacunación que tenemos con Estados Unidos. Yo, por ejemplo, me encuentro aproximadamente a 20 kilómetros de una de las ciudades que es Imperial Beach. Es una ciudad en la cual el alcalde es un alcalde surfista, es un doctor en ciencia política. Él ha implementado toda una serie de políticas en beneficio de su comunidad, reciclaje, agenda verde, etcétera, etcétera. Es una población de 20,000 habitantes. Y en cambio, del lado mexicano tenemos pues una serie de problemas, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿cuáles son los grandes temas que aparecen en la ponencia? Obviamente no se van a cerrar todo por cuestiones de tiempo. Uno, pues los retos de la gobernanza, la importancia de las capacidades, los temas del federalismo y la descentralización, qué es lo que ha pasado en México, cómo se ha avanzado o no hacia la Agenda 21, la importancia de articular gobernanza con desarrollo y la Agenda 2030, la vigencia del desarrollo en la frontera norte, y algo muy importante, cuáles son las nuevas oportunidades que se pueden generar para los estados de la frontera norte mexicana a raíz de una serie de políticas públicas implementadas por el gobierno de Estados Unidos en materia pues, de agenda verde, de cambio climático, de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? El tema central, ¿cuál es? Las capacidades del Estado para promover el desarrollo según asimetrías y desigualdades sociales existentes. Y la pregunta es si existe o puede existir un modelo de gobernanza que pueda crear valor en términos de qué, de reducir desigualdades, de avanzar con respecto a la Agenda 2030, pero sobre todo que permita de alguna manera avanzar en estos temas. ¿Cuál es la evidencia que quiero plantearles muy, muy rápidamente? Que tenemos problemas para integrar un modelo amplio, sistémico de gobernanza, el cual desafortunadamente no se implementó en la Agenda 21 ni en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo cual tenemos una serie de desigualdades sociales. ¿Y cómo vamos a caracterizar esas desigualdades sociales? Que México del Norte
en los últimos 30 años se ha caracterizado por un modelo de crecimiento de la industria maquiladora muy importante que ha generado ingresos, pero esos ingresos no necesariamente han mejorado parcialmente la calidad de vida, en este caso de las personas que trabajan ahí, pero se presentan una serie de rezagos. Sin embargo, uno de los temas importantes es por qué la mayor parte de los habitantes de la frontera norte no se van a trabajar de manera irregular o ilegal a los Estados Unidos. Y no se van a trabajar precisamente porque hay otro tipo de actividades económicas a partir de las cuales se generan ciertos niveles de crecimiento, a partir de las cuales pues no hay necesidad de irse a trabajar de manera regular, con lo cual no estoy diciendo que no exista, pero sería un fenómeno muy, muy particular. El tema central es que estas dos agendas, 21 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no fortalecieron las capacidades de gobernanza para los desarrollos fronterizos mexicanos, particularmente del año de 1992 al 2000. Tenía aquí un cuadro en donde se presentan los niveles de cómo los distintos elementos de gestión que caracterizan a un modelo de gobernanza no necesariamente se aplicaron en la Agenda 21 ni en la Agenda del año 2000, en términos de ausencia de un diagnóstico, limitadas estrategias, ausencia de una dirección, limitaciones en los procesos de coordinación, limitados incentivos para fortalecer procesos de competitividad con igualdad, limitada planificación, limitada evaluación. En otras palabras, ese modelo que ustedes tienen de Curitiba y en el cual el Instituto Publix ha estado trabajando en los últimos años a través de asesorías, diagnósticos, no necesariamente se puede replicar para el caso de los estados de la frontera norte. En otras palabras, el gran desafío que se tiene acá es cómo se conciben políticas efectivas para el desarrollo local y regional en contextos asimétricos. ¿En qué me refiero con contextos asimétricos? Y esto me parece un tema muy importante, precisamente en cómo los estados de la frontera norte, a pesar de que son estados que, como comentaba, tienen niveles de crecimiento y hasta cierto punto de desarrollo institucional muy distintos a los del sur, presentan asimetrías con respecto a sus contrapartes de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí ese es un aspecto que me parece relevante en este tipo de estudios de gobernanza, en cómo las buenas prácticas de los estados y las ciudades de Estados Unidos se pueden replicar, se pueden adoptar y adaptar en función de las culturas de gestión, de las limitaciones institucionales, en el caso mexicano, que permitan avanzar hacia esos temas en la materia. Hay una serie de estudios que se han hecho en esta frontera, en donde se ha destacado las limitaciones de las capacidades gubernamentales, que tradicionalmente, hay un estudio, por ejemplo, del año de 1995 de Saint-Germain. Él hizo un avance de cómo la escasa formación profesional y conocimiento de los entornos de los funcionarios públicos locales estaban afectando, en este caso, la agenda con los Estados Unidos. Ese es un tema muy importante. Por eso uno de los grandes debates en términos de capacidades y gobernanza, yo insistiría, es en el tema de la adaptación en función de los entornos. Aquí es un cuadro donde presento los mecanismos de gobernanza para la implementación de la agenda ODS, especialmente con los siguientes criterios: los niveles de institucionalización, el tipo de estrategias, el modelo de coordinación, los niveles de supervisión y los criterios de transparencia. Y en todos esos criterios se presentan una serie de deficiencias que puedo resumir aquí de la siguiente manera. Una incipiente internalización o sensibilización de la importancia de la agenda de la ONU a nivel nacional y de alguna manera a nivel local y estatal. Inexistencia de procesos de planificación de corto y mediano plazo. Aquí hay un tema central que maneja gobernanza, es que yo creo que no se están dando incentivos por parte de los organismos internacionales y de las instancias correspondientes en México para avanzar en esta Agenda 2030. No existen mecanismos de prevención y gestión de los riesgos nacionales integrales para avanzar en los objetivos de los ODS. En otras palabras, la pandemia, como en todos los países,
generó una serie de efectos negativos. Aquí el punto es que no hay, digamos, alternativas o mecanismos adicionales que permitan reencauzar y sobre todo atender el tema estructural, disminuir desigualdades sociales. Tenemos debilidades en los sistemas de monitoreo y evaluación de los ODS. Incluso, pues ahí hay una serie de problemas, ¿no? En temas de fiscalización superior, tenemos una serie de déficits en los sistemas de rendición de cuentas, sobre todo en la manera en que estamos generando recursos financieros articulados con la política de evaluación y por otra parte con las prioridades de la Agenda 2030. En otras palabras, tenemos una serie de desfases. Por eso los resultados de una evaluación que hizo la instancia de fiscalización, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, órgano del Congreso mexicano, nos indica una serie de recomendaciones importantes en la materia. Mejorar los procesos de rediseño e implementación de las políticas, fortalecer los mecanismos de control externo, impulsar la agenda legislativa para la instrumentación de una serie de leyes, cerca de 128 leyes, potencializar los mecanismos de gobernanza para promover procesos de colaboración, coordinación y definir las complementariedades. Y ahí mi pregunta central es, ¿quién asume la coordinación estratégica y multinivel de la implementación de la Agenda 2030? En otras palabras, ¿es prioritaria para el gobierno federal? ¿Es prioritaria para los estados? ¿Es prioritaria para las entidades locales? Un dato importante, tuvimos recientemente elecciones estatales. Se puede decir que la mayoría, es cerca del 30% de los gobiernos de la frontera norte son gobiernos, en este caso, que corresponden al partido en el poder en el gobierno federal, es decir, son de izquierda. Entonces, aquí lo interesante, y con esto fue parte de la reflexión inicial, la pregunta es, cómo estos nuevos ascensos de gobierno de izquierda van a cambiar o no los procesos de toma de decisiones para involucrarse con esta Agenda 2030, pero sobre todo disminuir, en este caso, los problemas de desigualdades. Para ir cerrando, ¿cuáles son los retos que se tienen? ¿Cómo gestionar una relación compleja a nivel de frontera con Estados Unidos, con problemas, tensiones y conflictos fronterizos de carácter transfronterizo y binacional, pero sobre todo con esta nueva agenda que ha planteado Estados Unidos en la materia? El tema de la reactivación del COVID, aquí tenemos una serie de diferencias. Por ejemplo, tenemos al estado de California, que sería la octava economía del mundo. California tiene aproximadamente un 65% de su población totalmente vacunada. En cambio, Texas tiene apenas el 55% de su población totalmente vacunada. En los casos de los estados de la frontera norte, la estimación sería aproximadamente entre casi un 60-62% de la población totalmente estimada. Hay que recordar que esta frontera, el cruce de mexicanos con visa de Estados Unidos hacia Estados Unidos apenas se va a reanudar. Se reanudó el 8 de noviembre, estuvo cerrada prácticamente 20 meses. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo se pueden reactivar el empleo, cómo se pueden generar políticas de cambio climático, cómo la problemática de inmigración que está afectando a los estados de la frontera norte está generando una serie de tensiones, y los temas de seguridad. En otras palabras, esta serie de problemas que les estoy comentando, pues implican la necesidad de fortalecer toda una gobernanza multidimensional, una gobernanza multiactor, una gobernanza transfronteriza en un contexto en los cuales existen diferentes capacidades institucionales, pero sobre todo, pues diferentes criterios. Finalmente, ¿cuáles serían las conclusiones a plantear en esta presentación? Uno, el tema central que les había comentado, es decir, el gran reto que tienen los modelos de alternancia democrática, ¿cuál es? Cambiar su modelo de cultura de gestión para ser más eficaces y eficientes. Ese es un gran reto en el país. Segundo, cómo avanzar hacia una agenda de
de los ODS en un contexto en donde existen limitadas capacidades, en donde existe necesidad de generar empleo, disminuir la precarización, disminuir los procesos de precarización que están caracterizando a esta frontera, pero sobre todo el gran desafío de cómo se pueden aprovechar las enormes oportunidades de la relación fronteriza con los Estados Unidos en un marco en donde prácticamente estamos conviviendo cerca de 35 millones de personas. Por lo tanto, el aporte que puede dar en este caso la gobernanza estratégica para priorizar, para focalizar, para generar una serie de incentivos para los distintos actores, sean gubernamentales o sociedad civil, sin duda alguna es muy importante. Muchas gracias. Muitas graças, José Maria. O México é sempre uma grande inspiração para nós outros. E eu já passo até pelo avançado da hora a palavra para o Rodrigo Fontinelli, que vai falar sobre a governança e transparência na geração de valor público, né? Eu acho que vai ser muito complementar, por estar abordando fortemente a importância da governança. Rodrigo. Boa tarde, Renata, e a todos. Vou tentar compartilhar, embora você não conseguiu. Vamos tentar ver se eu consigo. Só um momento. O Caio não conseguiu, eu espero que eu consiga. O Zé Maria também não. Mas eu acho que você vai aqui em compartilhar, né? Abre uma janela, clica na apresentação e na hora que coloca em tela cheia, ela deveria entrar. O negócio que ele não está. Também não está dando. Bom, vamos... Estamos todos sem compartilhar. Oi? A Laura está dizendo que há uma janela para apresentação. Você clicou lá numa janela? Cliquei. E aí não aparece o arquivo... Não, esse aí... Não, aí você vai lá embaixo, clica no arquivo. Ele está minimizado? Aí, quando você abre ele, põe no módulo tela cheia, ele aparece. Tá. Agora acho que vai dar. Apareceu? Ainda não. Tá vindo. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então ótimo. Tá em tela cheia, Renata? Não. Não? Não, está dando para ver. Mas está dando para ver? Tá, se quiser... Bom, vamos pelo adiantado da hora. Então, pessoal, como a Renata falou, a nossa ideia é basicamente a gente pensar em quais são as ferramentas, né, que o serviço público ele teria para estimular, para criar valor público, focando um pouco em governança e transparência, né? E para isso a gente fez um recorte, né, no nosso artigo. O recorte, basicamente, é a gente fazer uma investigação em relação aos conselhos de políticas públicas do governo do estado de Minas Gerais, né, um estado da federação aqui no Brasil. Então, a nossa pergunta central seria como a transparência dessas instituições participativas pode fomentar uma boa governança e, dessa forma, gerar mais valor público às ações desenvolvidas nessas instâncias de participação social. Em termos de base conceitual, né, a gente, em relação ao valor público, a gente pegou a questão do triângulo estratégico de Mark Moore, usamos a parte de capacidade operacional, ou seja, segundo esse autor, para quando a gente pensar em soluções para determinados problemas, né, para que a gente vai resolver com políticas públicas, a gente precisava ter esse tripé: capacidade operacional, ou seja, uma condição técnica para implementar aquela solução, uma governabilidade, e aí está ligado bastante em viabilidade política daquela solução, e o propósito, que ele chama de propósito valorizado, que seria a própria viabilidade social, né, um entendimento de que aquilo realmente é necessário e vai entregar aquilo que a sociedade, em última instância, necessita.
Em termos de governança, né, a gente precisa de normas claras. O Brasil, ele atualmente tem uma legislação, né, um decreto que fala de governança pública, esse decreto é de 2017, e estamos em vias de aprovar uma lei maior em relação à governança. Processos transparentes e democráticos, não há que se falar em governança sem a transparência, que é inclusive outro ponto que eu vou abordar no próximo slide. A responsabilização, a prestação de contas, né, focada aí no próprio accountability. Um controle externo também efetivo, né? Aqui eu estou falando, eu sou atualmente, né, o controlador-geral do Estado de Minas, então a gente está falando do controle interno, mas para uma política, né, uma boa governança, a gente também precisa desses atores de controle externo. Uma equidade de direitos na participação, né? Então a boa parte dos conselhos eles são paritários, e uma capacidade deliberativa e não apenas instâncias consultivas em relação a esse tipo de conselho. No caso da transparência, basicamente abordamos 3 perspectivas, né? A normativa, focada aí, né, como eu até falei em relação à parte de legislação, decretos, perspectiva mais conceitual, né, definindo o que é transparência, e a perspectiva empírica, pensando nos impactos e nos efeitos que essa transparência pode gerar enquanto valor público. Bom, e aí a gente entra basicamente no processo que a gente fez aqui no estado de Minas Gerais em relação a esse tipo de avaliação, monitoramento e uma proposta de solução para esse problema, né? Primeiro, a gente mapeou as instituições participativas no âmbito do governo estadual. Isso tinha sido feito pela Secretaria de Planejamento lá nos idos de 2007, 2008, e aí, em meados da década passada, a gente achou por bem novamente mapear essas instituições, porque isso estava bem disperso, né? A gente não sabia nem o número de instituições que realmente existiam em relação às políticas públicas, né? Esses conselhos de políticas públicas. Analisamos a base normativa e os resultados desse mapeamento. No primeiro momento, a gente encontrou 186 instituições, conselhos de políticas públicas, tá? E depois a gente desenvolveu uma metodologia para avaliar a governança desses conselhos. Como é que foi essa metodologia? Falando de forma bem rápida e direta. A gente, por meio de perguntas, a gente questionava a parte de conformidade, ou seja, aquele conselho, né, ele está baseado numa legislação, ele segue, né, toda a legislação vigente. Então, quem respondia essas perguntas eram o que a gente chama de secretaria executiva, ou seja, a parte mais administrativa desses conselhos, mas a gente também focou na efetividade, ou seja, a gente criou perguntas para que os próprios conselheiros respondessem como estava a dinâmica, né, daqueles conselhos no estado de Minas Gerais. E, a partir disso, a gente traçou ou melhor, antes de eu trazer um pouquinho da nossa solução, da nossa proposta de solução, vou acrescentar aqui alguns resultados, né, que a gente encontrou, alguns resultados, eu diria até decepcionantes, razão pela qual a gente entendeu que a gente precisava intervir, né, e com essa proposta que eu vou falar em seguida para vocês. Aqui eu vou chamar a atenção, né, desse menor desempenho apresentado pelas instituições participativas, ou seja, por esses conselhos, em áreas finalísticas. Rodrigo, só um minuto. Você está trocando a tela? Porque está na primeira, até agora. Olha, eu estou trocando tudo que eu fui falando, eu fui trocando a tela, sério? Não está passando. Deixa eu... Boa tarde. Troque sua máscara a cada 3 horas e higienize as mãos frequentemente com álcool em gel. Apareceu? Ainda não. Mas assim, tá dando para entender bem. Olha agora. Apareceu? Tá entrando. Agora sim. Apareceu uma outra tela? Apareceu em tela cheia. Tá. Então a gente resolveu um problema. Bom, não vou voltar porque a gente nem tem esse tempo, né? Mas aqui eu estava apresentando, pessoal, os resultados, né, que a gente encontrou a partir desse mapeamento, dessa avaliação por meio desses indicadores, né? Dessas perguntas, na verdade, que foram respondidas tanto pela área administrativa como pelos conselheiros.
E aí chamando atenção em relação a esse menor desempenho apresentado pelos conselhos em áreas finalísticas, né? Por exemplo, saúde, né? Também na parte de transparência e integridade, né? Uma articulação ainda incipiente entre o órgão de controle interno, ou seja, nós, né, da própria Controladoria Geral do Estado, esse mapeamento acabou demonstrando que a gente precisava fazer mais, né? A gente não estava tão próximo. A gente é responsável por fomentar o controle social, que a gente chama aqui, né, que é uma peça tão importante dos controles, e inclusive no próprio combate à corrupção, e a gente estava deixando a desejar em relação a isso, né, dentre outros resultados que não vai dar tempo da gente abordar. E aí, a ação desenvolvida, né, foi justamente, vamos focar aqui agora na solução, né, foi justamente a criação de um portal dos conselhos, ou seja, a gente quis colocar em um mesmo ambiente, tá? E isso, claro, disponibilizado de maneira, né, que a gente chama de transparência ativa, para consulta de toda a sociedade. Mas ele também tem uma parte interna, que é aquele ambiente dos próprios conselheiros, né? Então, quando as pessoas entram no portal de conselhos, ele vai lá dar o direcionamento. Olha, você é um conselheiro, e aí você vai ter um login e senha para acompanhar isso de forma interna, ou você é simplesmente um cidadão que quer entender melhor quais são os conselhos existentes, quem são os conselheiros, como eles se reúnem, as atas, etc. Então, essa questão de transparência ativa foi uma forma que a gente encontrou, né, para, além de melhorar a governança, ajudar a criar mais valor, né? Em termos daquele tripé, né, que a gente usou como teoria em termos de valor. No caso da capacidade operacional, esse sistema ele acabou sendo desenvolvido no que a gente chama in-house, ou seja, com os próprios técnicos da CGE. Por um lado, isso reduz custo, mas por outro, ele acaba limitando a questão da inovação da plataforma, porque o recurso é escasso, né? Não temos um normativo para alimentação do sistema, ou seja, a gente tem que realmente fazer uma interação, nosso controle interno, né, com a secretaria, os órgãos que são responsáveis por esses conselhos, para que eles alimentem, né, o portal. Não adianta nada a gente ter essa ferramenta disponível se a gente não vai ter os dados, as informações disponíveis que tanto interessam à própria sociedade, dentre outros pontos. No eixo da governabilidade, né, resistências iniciais superadas, né, no primeiro momento fomos questionados, mas para que vocês querem criar isso? Né? Por que tem que dar essa visibilidade em relação aos conselhos, né? Uma intersetorialidade e transversalidade da temática, porque não apenas a controladoria ela é responsável por fomentar isso, tem uma parte que é a própria ouvidoria do Estado, tem uma parte que é a Secretaria de Governo. Então, a gente precisa, para ter essa governabilidade, essa legitimidade, a gente precisa, né, de ter uma interação boa com esses outros órgãos. E o propósito valorizado, né? Um projeto reconhecido tanto pelos agentes públicos, como pelos conselheiros e pela sociedade civil. Esse portal ele ganhou um prêmio, que a gente tem um prêmio de inovação aqui no Estado, né? Ele ganhou honra ao mérito em 2020, como uma boa iniciativa em relação à parte de transparência ativa e uma aproximação positiva do controle interno com o controle social. Ou seja, a CGE reconhecendo que ela precisava estar mais próxima do cidadão, da sociedade, e aí o cidadão também encontrando na CGE, né, essa oportunidade de estar mais próximo das políticas públicas e ajudar a adicionar valor. Por fim, como ampliar o valor público do portal, né? Já que ele é uma ferramenta que existe, ela está em funcionamento, mas a gente ainda tem, a gente entende que a gente ainda tem que temos muito que crescer com essa ferramenta. E aí, para isso, a gente também usou o próprio triângulo, né? Em termos de capacidade operacional, a gente pode construir parcerias institucionais, inclusive cedendo o código-fonte, né, para outros órgãos, outros estados, inclusive, e aí pegando, né, esse know-how, essas melhorias que possivelmente podem vir a acontecer nesse portal. Em termos de governabilidade, né, uma atuação coordenada junto a órgãos centrais de atuação intersetorial, ou seja,
fazer uma aproximação com esses órgãos que eu falei, Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento e a própria ouvidoria, e o propósito valorizado, né, que seriam funcionalidades baseadas nas demandas das partes interessadas. Então, fazer uma pesquisa com aquele usuário do portal, tanto a parte de dentro, né, dos conselheiros, como a parte de fora, o cidadão, o que ele sente falta e como a gente pode melhorar esse ambiente para que ele realmente consiga exercer o seu controle social e que também ele tenha uma efetividade, né, na parte dos conselheiros, que tenha uma efetividade na política pública que esse conselho veio, né, para ajudar a entregar. Então, de forma geral, pessoal, e falando, né, bem rápido por causa do tempo e também desses problemas técnicos que nós tivemos, seria isso, Renata. Eu também queria, né, falar que o artigo não é só meu, né, o Tomás e o Silvio também tiveram, são os coautores, né, desse artigo, mas a apresentação acabou ficando comigo. Acabou, Renata? Obrigada, Rodrigo, acabou. Bom, eu vou me aventurar aqui a tentar fazer um compartilhamento para podermos falar do último case desse painel. Vamos lá, ver se eu consigo. Entrou? Alguém pode me dizer se entrou? Está na tela cheia? Não, está aparecendo aquela do lado. Bom. Vou tentar novamente. E agora? Ainda não. Não? Não. Mas não está carregando a tela? Não. Que coisa, hein? Eu fui da forma que eu te ensinei. Eu vou fazer uma última tentativa. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui. Compartilhar tela. Não? Não. Você está carregando a tela? Agora que está carregando. Tá? Deu certo. Deu certo? Bom, então vamos lá. Eu vou falar rapidamente sobre uma metodologia utilizada pela Fundação Dom Cabral, que é a instituição que eu trabalho no Centro de Gestão Público. Aliás, o Rodrigo também é professor na Fundação Dom Cabral, que é um projeto Parceiros para Excelência para a Geração de Resultados no Setor Público. Esse artigo foi feito por mim, pela Denise, que não pôde estar presente, e pelo Caio Marini, que precisou de se ausentar. Bem, os Parceiros para Excelência, ele tem como objetivo estar criando as capacidades governamentais para que possam gerar mais resultados, ou seja, mais valor público para toda a sociedade. Bom, dessa forma, nós utilizamos várias metodologias, vários projetos como construção, né, desenvolvimento de planejamentos estratégicos, organização de carreiras, estrutura organizacional, ou seja, após a construção, a elaboração da estratégia, criar uma estrutura organizacional alinhada e que seja facilitadora da implementação da estratégia, desdobramento dessa estratégia nas unidades administrativas, com a pactuação de resultados, utilizando aí os contratos de gestão como instrumento importante para pactuar indicadores, metas e projetos estratégicos, e um diferencial muito grande que é trabalhar na gestão da estratégia, ser parceiro do nosso cliente, né, do governo,
para que ele possa implementar uma metodologia de reuniões de monitoramento, para que ele possa realmente tirar aquele plano do papel, garantir que a estratégia será implementada. A gestão de pessoas alinhada aos resultados, que tem a ver com carreiras, valorização dos servidores, engajamento dos servidores, e também gestão de processos alinhados aos resultados. E nós temos uma metodologia que ela aborda alguns pilares, como, por exemplo, a parte inicial, que é da escuta ativa, né, onde nós trabalhamos um momento de escuta do cliente para tentar entender quais são as principais expectativas, o contexto, mapear a cultura da organização. Trabalhamos a estruturação do projeto a 4 mãos, de forma conjunta, né, uma metodologia de co-criação, onde o nosso objetivo é sempre repassar o conhecimento. Nós não somos uma consultoria, nós somos uma escola, e como escola, o nosso maior desafio é transmitir essa metodologia para que, posteriormente, quando precisar de fazer qualquer tipo de revisão, o cliente tenha total condição de processá-la. A partir daí, nós trabalhamos no apoio, né, juntos na implementação e depois na sustentação de todos os projetos. E com isso, nós vamos criando, então, uma relação de parceria, uma parceria para excelência com os nossos clientes. Eu vou apresentar aqui 3 cases, ilustrando um pouco dessa metodologia. O primeiro deles é no município de Lavras, que fica aqui em Minas Gerais. É um município com uma área de 564 mil quilômetros quadrados. Ele fica no sul do nosso estado, a população em torno de 105 mil habitantes, um PIB de 2,5 bi, e a principal atividade é a agropecuária. Então, logo no início do mandato, a prefeita nos procurou pedindo para entrarmos com o projeto de parceiros para a excelência do município, um município com potencial muito grande, mas também um município que, assim como todos os demais, com uma situação econômica muito difícil, principalmente por conta da pandemia, que trouxe todo esse desemprego, uma pressão maior do que a já existente por políticas públicas como saúde e educação. Trabalhamos em 5 etapas. Essas 2 etapas em azul mais escuro, vocês vão ver que são etapas comuns a todo o projeto, a todos os projetos que tem a ver com a nossa metodologia. A primeira, que é o planejamento do projeto, o momento de definir aí quais são os papéis, né, tanto da prefeitura, do parceiro envolvido, quanto da Fundação Dom Cabral, quem será a equipe que comporá o grupo de trabalho que vai desenvolver a metodologia conosco, um cronograma, enfim, um facilitador, né, todo um kickoff para que possamos dar início ao desenvolvimento do projeto. E o momento de escuta ampliada, onde, além da análise documental, porque nós sempre partimos dos sucessos e também daquilo que não deu certo em cada organização, nós fazemos entrevistas com todos os gestores e stakeholders que são importantes para o projeto. E nesse caso aqui, a parceria se deu para a construção e desenvolvimento de um planejamento estratégico, uma revisão da estrutura organizacional e também elaboração de um plano de retomada da economia, uma vez que é um município que ele tem várias universidades, tem um setor produtivo muito atuante. Então, rapidamente aqui, em relação ao planejamento estratégico, foi feita a identidade organizacional, missão, visão e valores do município diante aí desse cenário externo e também das capacidades instaladas da prefeitura para a implementação da estratégia. Foi identificado todos os desafios, dos desafios foram elaboradas as dimensões da estratégia, com seus objetivos, com os indicadores e as metas, para que possamos depois, né, a partir da implementação da estratégia, avaliar o desempenho, se essas metas, se esses indicadores estão evoluindo e se a prefeitura está no caminho correto. E também a
a carteira de projetos estratégicos que vai ser responsável para a melhoria de todos esses indicadores. E a metodologia utilizada são workshops, sempre com um aporte conceitual, alinhamento conceitual e uma participação, uma construção conjunta através de oficinas de trabalho, entrevistas com especialistas, né, vídeos para análise do impacto de cenários, survey para que nós possamos identificar as capacidades instaladas, enfim, uma participação muito ativa de todos os atores. E com um desafio que todos nós estamos enfrentando, inclusive aqui, de fazermos tudo à distância, de manter, né, as pessoas ligadas, motivadas, mesmo trabalhando à distância. Bem, com a estratégia concluída, nós fizemos a revisão da estrutura organizacional e, a partir do diagnóstico, nós identificamos que a estrutura vigente na prefeitura era totalmente desalinhada, fragmentada, com uma série de sombreamentos. Então, nós construímos uma estrutura totalmente alinhada com os desafios que foram identificados no planejamento estratégicos, fizemos a revisão do número de cargos comissionados, também do orçamento disponibilizado, no modelo muito mais moderno do que o que existia até então. Utilizamos a metodologia também de fazer benchmarks para inspiração, através de modelos alternativos bem sucedidos, e dessa forma foram apresentadas 2 ou 3 alternativas de um novo organograma, e a partir dessas alternativas saiu uma 4ª, uma 5ª, até chegar numa proposta final que estava totalmente alinhada com o que a prefeita esperava e também com os desafios da prefeitura. Isso tudo foi traduzido num projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara Legislativa. E, por fim, no caso desse parceiro, nós fizemos um plano de retomada da economia pós-pandemia, trabalhamos no diagnóstico dos principais setores que foram afetados com a pandemia e o impacto que isso estava trazendo negativamente para o município. Criamos protocolos de transição para esses setores, considerando as prioridades de cada um, com os planos de ação específico, definindo claramente ação, responsável, prazo. E isso tudo gerou um centro de recuperação dos negócios com a participação ativa do setor produtivo, do governo e também das universidades presentes no município, num modelo de rede de colaboração. Então, rapidamente, esse foi o modelo. Aqui uma outra proposta de parceria com o município de Canoas, uma área de 131 mil quilômetros quadrados, fica localizado no Rio Grande do Sul, lá na ponta do Brasil, não é uma população de 348 mil habitantes, um PIB também, um PIB bem significativo, de 18 trilhões, e uma atividade econômica mais industrial. Então, aqui sempre essa etapa, que é comum, que eu já disse, o planejamento do projeto, a escuta ampliada, e aqui a proposta, o prefeito, ele pediu para que, num primeiro momento, fizéssemos um diagnóstico na maturidade digital. Ele queria criar valor público no município a partir de uma gestão mais inovadora, levando em consideração aí todos os avanços digitais. Então, entrou essa metodologia que a Fundação Dom Cabral possui, de fazer um diagnóstico da maturidade digital. Depois, ali foram selecionados, né, que são selecionados, definidos uma série de projetos, acompanhar a execução desses projetos, criando uma central de resultado. Então, para fazer o diagnóstico, tem sempre uma reunião de kickoff, onde é apresentado a metodologia, a definição de onde, né, a prefeitura quer chegar, é elaborado um diagnóstico, um benchmark, isso tudo é feito através de uma metodologia survey, onde é também desenhado, né, um design de atribuições, o que nesse design, quais são os principais projetos para alcançar esse propósito, e tudo com uma sensibilização muito grande dos líderes da organização, porque eles são sempre os grandes estimuladores para o envolvimento de todos, né, nessa percepção, na elaboração do diagnóstico e depois a implementação da gestão da mudança.
E a gestão da execução é justamente isso, né? Com essa estratégia de inovação definida, então os projetos ali que foram identificados, desdobrados nas unidades administrativas da prefeitura, feito um contrato de gestão para o acompanhamento e pactuação dos resultados que precisam ser alcançados pelos projetos, pelos programas de maturidade digital. Nós definimos um modelo de contratação também de base tecnológica, que a legislação brasileira permite uma forma de contratação diferenciada para projetos de base tecnológico, uma legislação mais simples do que a atual 8666, que inclusive está em processo de transição. Eu sei que teve uma apresentação do secretário Cristiano Hecker, do governo federal, sobre a nova legislação. Feito, então, o contrato de gestão, e nós sempre trabalhando com essas orientações para as equipes por meio de workshops. E aqui também a proposta de criação de uma central de resultados para o monitoramento do programas, né, de todos esses programas que foram pactuados, de forma a identificar e consolidar essas práticas de gestão de execução no âmbito da prefeitura, né, com uma área totalmente dedicada ao acompanhamento desses resultados através das reuniões periódicas de monitoramento, onde são identificados os principais gargalos, traçados planos de ação para tentar superar esses gargalos, e manter viva toda essa estratégia, né, as pessoas engajadas, as pessoas envolvidas na execução. E, por fim, num outro segmento da nossa parceria, o município de Andradas, também no sul de Minas, aí está a sua extensão de 469 mil quilômetros quadrados, uma população de 41 mil ambientes, um PIB de R$ 872.682, e também atividade econômica agrícola. Aqui nós trabalhamos na otimização dos processos de compras, então a prefeitura identificou que um dos maiores gargalos que ela possui nas compras governamentais, a equipe não tem os processos claramente definidos, os sistemas, e as pessoas também preparadas. Isso vem gerando uma série de problemas de falta de insumos para o provimento das políticas públicas, e também a revisão das carreiras, não é, de forma a torná-las mais atrativas e, ao mesmo tempo, sustentáveis, não é, ao longo do tempo. Então, em relação à otimização dos processos, foi realmente um alinhamento organizacional. A nossa metodologia prevê um workshop sempre com a equipe de dirigentes e aqueles que compõem o grupo de trabalho para identificar as rupturas organizacionais, os principais processos chaves, a seleção dos processos mais críticos e também a definição de metas de melhorias com indicadores de desempenho, aí tendo o V0 como desempenho atual, e também sempre identificando o dono, né, o gestor de cada um dos processos. O nosso modelo é piramidal, né, aqui está a arquitetura dos processos da organização. Então, nós partimos de uma cadeia de valor, da cadeia de valor, a identificação dos processos principais, e aqui definidos os processos críticos, aí trabalhando os EIs, os to-bes, né, quando necessário, desdobrando em subprocessos e atividades. E aqui nós concentramos no processo de compras, capacitando todos os gestores para a construção desse né, através de oficinas com capacitação, trazendo ferramentas de implementação com a metodologia mais moderna que tem, aplicação de todas as etapas de otimização de processos. Eu já disse aqui a modelagem do status atual e qual que é o status que nós temos que atingir para superar as rupturas existentes, análise das causas fundamentais dessas rupturas e elaboração da proposta do to-be, né, e propondo aí a simplificação do processo e medindo todo o desempenho. E, por fim, a reestruturação dos planos de carreira, né, e aqui eles possuem um plano geral, o plano do magistério e também o plano de carreira dos servidores da Guarda Municipal. Então, nós trabalhamos nessas três carreiras, sempre a partir de um diagnóstico e buscando regras de desenvolvimento
revisão da remuneração, revisão das atribuições gerais, fazendo benchmark de comparação dos salários do município com outros salários de municípios do mesmo porte, da mesma atividade econômica na região, e buscando sempre regras mais modernas, com atribuições mais amplas dos cargos, onde os processos de promoção e progressão não se dão somente por tempo de serviço, mas também, não somente pelo tempo de serviço e por novos conhecimentos, mas também observando a complexidade das tarefas e também a avaliação de desempenho. E, por fim, elaboramos uma minuta do projeto de lei e o cálculo do impacto financeiro. Foi uma proposta tão bem sucedida que eles já fizeram um aditivo para que nós possamos rever todo o estatuto dos servidores nessa metodologia e também nessa forma, buscando aí as melhores práticas e mais modernas. Então, os nossos pilares, para finalizar, é o intercâmbio, né, realização de atividades com trocas de experiências dentro do governo e também com os benchmarks que nós trazemos, a buscar esse modelo de gestão estratégica de governo, buscando a geração de valor público, porque, afinal, esse é o nosso compromisso com a sociedade, e capacitando. A nossa metodologia, enquanto escola, é capacitar, desenvolver as capacidades internas para que eles possam realmente incorporar toda a metodologia e trabalhar na implementação em todos os campos que foi objeto da parceria que nós aqui desenhamos. E dessa forma, eu termino a minha apresentação. Acredito que até ultrapassamos 2 minutos o tempo. Infelizmente, eu acredito que não tenhamos tempo para perguntas, caso tenhamos. A organização do evento já disse que realmente houve um problema na distribuição dos links, né? Os links que nós recebemos, aliás, todos os participantes de hoje, mas que bom que corrigiu a tempo, mesmo de forma corrida, para podermos apresentar esses 3 cases, e os artigos completos estão aí nos anais do Congresso. Eu agradeço muitíssimo ao professor José Maria, ao Rodrigo e ao apoio aqui do CLAD para a realização deste painel. Obrigada a todos. Muchas gracias, un abrazo, obrigado. Abraços a Caio, se lo ven. Sim, darei. E obrigada por aceitar o nosso Renata. Obrigado a você. Um abraço. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Renata. Muchas gracias. Tchau, tchau.